Eu te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso é pouco, mais te acrescentaria tais e tais coisas. No último episódio, nós abrimos a discussão sobre a relação de inúmeros problemas na sociedade com a monogamia impositiva religiosa herdada do paganismo greco-romano pela igreja que alastrou-a em nossa sociedade, trazendo valores antibíblicos e condenações antibíblicas nesse sentido, criando como consequência uma sociedade adoecida, casamentos disfuncionais e relacionamentos entre homens e mulheres cada vez mais desregulados. Nesse episódio 3, iremos considerar alguns questionamentos que até surgiram por parte dos comentários aqui no canal e que eu sei que também é uma grande lacuna que fica numa indagação que se resume em, mais ou menos, como fica a poliginia perante o Novo Testamento. Sobre os versículos de Paulo e entre outros detalhes que a nova aliança traz e tudo mais. Antes de tudo, é imprescindível salientar que essa ideia de que o Novo Testamento de alguma forma poderia anular por algum motivo a poliginia está fortemente fincada em uma ideologia que se alastrou no cristianismo. Uma ideologia, digamos assim, que enxerga a nova aliança como nula à frente da segunda graça de Yud Hei Vav Hei, que nos foi dada por meio de Cristo, Yeshua. Ou seja, como se Deus, Yud Hei Vav Hei, tivesse nos dado estatutos, os quais o próprio declarou como eternos. E então veio o Messias, como se fosse uma espécie de filho rebelde e destruiu toda a sua lei. Como se Yeshua, Jesus Cristo, fosse o filho rebelde. O pai dá e o filho destrói. Mas isso é um equívoco. Um equívoco sem precedentes e é uma visão extremamente problemática. Em poucos versículos nós podemos perceber que essa é uma visão antibíblica. O Yeshua não veio revogar nenhuma lei de seu pai, mas antes dar pleno cumprimento a todas elas. 1 João 3,4. João vai claramente definir o pecado como transgressão da lei, porque todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. No Novo Testamento, Paulo, aos Romanos 3,31, diz claramente: anulamos, pois, a lei por causa da fé? De modo algum, ao contrário, confirmamos a lei, nós estabelecemos a lei. Outra vez, o Novo Testamento vai dizer em Apocalipse 14:12: aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Yud Hei Vav Hei, Pai, Deus, e permanecem fiéis ao Messias, Yeshua HaMashiach. Paulo novamente nos diz em Romanos 7:12: de fato, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. O próprio Yeshua, o nosso Messias, nos diz em Mateus 5:17-19: não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas antes dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou uma vírgula serão tirados da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Claramente, Cristo refutou essa ideia ele mesmo. Cristo nunca foi um filho rebelde que veio destruir a lei que o Pai nos deu, pois ele estava lá quando esses estatutos foram dados. Ele estava lá antes que o mundo fosse gerado. Muitos usam versículos fora de contexto, a maioria de Paulo, para dizer que a lei foi abolida. E a própria Bíblia nos alerta sobre isso em 2 Pedro 3:15-16, onde Pedro vai afirmar: o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com a sabedoria que o Criador lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o que fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Ou seja, Pedro aqui vai deixar claro que
as cartas de Paulo contêm coisas difíceis de entender e que os ignorantes e instáveis torcem, como fazem também para as próprias escrituras, ou seja, distorcem, tiram de contexto, ensinam de maneira errada, conseguem achar uma brecha, porque é um assunto difícil de entender, então a pessoa tira de contexto, torce para a sua própria destruição, como fazem com toda a escritura, segundo Pedro 3, 15 e 16. O próprio Messias disse que não veio abolir a lei e Paulo não poderia ir contra o seu próprio mestre. Muitos usam para dizer que a lei foi abolida versículos como os de Paulo em Romanos 10, 4, onde diz: porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. O que muitos não imaginam é que Paulo não está se contradizendo, pois ele mesmo diz que não aboliu a lei. Paulo não está nem mesmo indo contra seu mestre nesse momento, que claramente disse que nenhuma só letra seria tirada da lei. Nessa frase, a palavra que foi traduzida como fim é a palavra do grego telos. E numa breve pesquisa que qualquer um, você mesmo sem saber grego, pode fazer, você rapidamente constata que telos tem um significado de finalidade, meta, alvo, destino no sentido de destino final. Ou seja, fim tem a ideia de propósito nesse versículo. De fato, está escrito no original que a finalidade ou o propósito da lei é nos aproximar de Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Pois fim tem a ideia de finalidade, pois a palavra no original é telos, cujo qual significado é finalidade, ou seja, a finalidade da lei. Qual é a finalidade? É nos aproximar de Cristo, o nosso Messias. Esse assunto sobre a lei é um assunto interessantíssimo, dos quais poderíamos falar muito. Porém, pelo menos por enquanto, não vou me alongar mais para que não fique uma introdução gigantesca sobre a lei do eterno e a segunda graça, pois o foco aqui tem que ser a poliginia. Mas foi necessário, ok? Mesmo que tenha ficado longo, para a gente compreender, pois isso vai dar base para ajudar a nossa compreensão do assunto sob a luz do Novo Testamento. Porém, eu sei que pode ser um choque para muitos que vão querer se aprofundar na questão da lei com a qual eu abri nesse início desse episódio. Por isso, vou deixar alguns vídeos incríveis na descrição para que você possa mergulhar mais nesse assunto, caso você queira. Agora, vamos falar sobre a poliginia na luz do Novo Testamento. Vamos lá, um dos versículos mais citados é: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa, cada homem tem a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. É uma passagem que citou muito, uma passagem de Paulo que as pessoas tiram de contexto. Primeiro, porque elas vão lá e simplesmente pegam e isolam o versículo 2 aqui do capítulo 7 de 1 Coríntios e ignoram que, na verdade, Paulo está dando recomendações. E recomendações bem específicas para um caso específico. Lá em cima ele fala: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Então, a recomendação realmente de Paulo não foi nem que tenha a esposa, é que o homem nem toque em mulher, ok? Nesse caso aqui, é isso que ele está falando. Mas aí depois vem esse segundo versículo e diz: mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ou seja, tem um problema. Qual que é o problema? É a imoralidade sexual. É um pecado real que está na Torá, ok? Tem leis falando contra a imoralidade sexual na Torá. Então, obviamente, aqui Paulo ele tem em vista um problema e ele dá uma recomendação. Cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Nada mais do que isso, ok? Então, basicamente, que a mulher seja casada e que o homem seja casado, ok? Não é uma restrição. Mas ainda assim, mesmo que fosse uma restrição, que a gente está vendo claramente que não é, Paulo vai dar outras recomendações aqui e lá embaixo ele vai falar isso aqui, ó, o seguinte: digo isso como concessão e não como mandamento. Ou seja, isso aqui não é um mandamento. Então, por mais que fosse, na pior interpretação possível, que não faz sentido nenhum, mesmo que estivesse falando sobre ter uma esposa só, ainda assim não seria um mandamento, ok? Que não é o caso, mas tudo bem. E embaixo aqui, ó, para mostrar para vocês, ele vai justificar o porquê que isso não é um mandamento. Ele vai falar: por quê? Porque eu gostaria que todos os homens fossem como eu, ok? Mas cada um, ele vai falar, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. Ou seja, aqui ele deixou claro que cada um tem o seu dom. Então, se você tem o dom do celibato, ok, que não toque nem em mulher.
seja celibatário. Se você tem o dom para se casar e formar família, ok, se case e forme família, mas não fique em imoralidade sexual, ok? É basicamente isso, tá bom, galera? E aqui embaixo ele vai falar mais especificamente sobre o mandamento. Então vocês vão ver que ele faz clara distinção do que é recomendação, palavras dele, do que é realmente palavra do Criador. Ele vai falar aqui, ó, no versículo 10: aos casados dou este mandamento, não eu, mas o Criador, que a mulher não se aparte do marido. Ok? Porque divórcio não é algo, se apartar da mulher não é algo bem visto pelo Criador. O próprio Yeshua vai falar no Novo Testamento que é por causa da dureza do coração e ainda assim só em caso de adultério, ok? Então aqui o próprio Paulo ele está falando sobre a lei tranquilamente e aqui em cima ele está deixando claro que não é um mandamento, ok? Não com um mandamento. Então esse versículo é totalmente refutável e não faz nada, não tem nada a ver com um mandamento, mas mesmo que fosse um mandamento, ainda assim não faria um sentido nenhum, porque ele não está falando de monogamia. Vamos lá, eu vou colocar aqui do lado, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter sua esposa e cada mulher o seu marido. Aqui do lado, tá, galera? Ó, mas aí, se eu pegar aqui e fizer uma frase igualzinha, colocar um problema que é imoralidade, e colocar aqui mudar esposa por livro, por exemplo, caderno, tá bom? Então aqui, ó, tem um problema por causa da imoralidade, aí eu dou uma solução. Então aqui eu coloco o problema, analfabetismo, por causa do analfabetismo, aí eu dou a solução para o analfabetismo. Cada um deve ter o seu caderno e cada mulher o seu próprio livro, ok? Sem querer eu me juntei aqui. Então cada homem deve ter o seu caderno e cada mulher o seu livro para poder evitar o analfabetismo, que nem cada homem deve ter a sua esposa e cada mulher o seu marido para evitar imoralidade. Ok, beleza. Aí eu falo lá, Joãozinho, por causa disso você tem que ter o caderno. Tá bom, cada um deve ter o seu caderno. Eu tô proibindo que cada um tenha mais de um caderno? Não. Nem mesmo o livro. Percebe só, nem o livro. Ou seja, Paulo aqui ele não tá falando que a mulher só pode ter um marido e nem tá falando que o homem só pode ter uma esposa. Aí você fala, então quer dizer que a mulher pode ter um marido? Pode ter mais de um marido? Que isso, Gabriel? Não, isso claramente a Bíblia vai falar em outros lugares. Vai falar, por exemplo, não cobiçarás a mulher do próximo. Já é um impedimento para que se tenha mais de um marido, obviamente. Já o homem, não, desde que ele não esteja infringindo nenhuma lei, né? Desde que o Joãozinho aqui não esteja infringindo nenhuma lei, ele pode ter um segundo caderno. Assim como o homem, se ele não estiver infringindo nenhuma lei da Torá, ok, beleza, vamos ver o que a Torá tem a dizer. Lá na Torá a gente vai ver claramente. Quando tomar uma segunda esposa, não desprezará ela, não privará ela de nenhum de seus direitos, nem nada, né? Você não pode desprezar a mulher da sua mocidade, como outros versículos vão falar. Então, claramente, isso está na lei. Então, sim, o homem pode ter mais de uma esposa, mesmo levando em conta esse versículo, no caso dele ser um mandamento, mas a gente viu claramente que Paulo disse que não é um mandamento. Então, só para deixar esse versículo no chão, assim, de vez, beleza? Mesmo que ele seja um mandamento, mesmo que a gente esteja totalmente errado, ainda assim, a lógica desse versículo mostra claramente que não é uma restrição, e sim que o homem e a mulher se casem para que evitem a imoralidade. E claramente não é uma obrigatoriedade casar, se a pessoa tiver o dom para o celibato, que ela seja celibatária, ok? É isso. Agora a gente vai ver outro versículo das cartas de Paulo que muitos também insistem em tentar usar como uma suposta refutação à poliginia. Então tá aqui a passagem. É necessário que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto para ensinar. Então é aqui uma dos outros versículos também de Paulo, que as pessoas insistem em dizer que está falando de monogamia, mas insisto, a Bíblia não é escrita sob uma visão monogâmica, muito menos por um povo monogâmico. E essa visão que a gente tenta ficar pegando esse versículo aqui para poder tentar anular outros, não funciona assim, galera. Um versículo, você não pode ficar fazendo uma brincadeirinha de um versículo anula outro. Então vamos ver aqui o que esse versículo realmente quis dizer. Aqui a gente pode ver já de cara, eu preparei aqui para vocês esses desenhozinhos aqui nesse quadro, que já mostra aqui basicamente aqui, ó, para quem esse versículo ele é direcionado? Para o bispo. Então, assim, de cara, você não é bispo, então não faz nem sentido você estar usando isso aqui para como se fosse todos os homens, como se todos os homens fossem bispo. Não, tá falando de um cargo específico. Então vamos continuar. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, e quando a gente chega aqui no uma, é a expressão do grego mia, tá bom? Mia, que significa primeiro, algum, alguém. Então é um no sentido de algum.
ok? Então que seja alguma mulher, ou seja, que ele seja casado. Então a gente pode chegar aqui na conclusão que é primeira esposa ou que ele seja casado, que faz muito mais sentido, porque aí o versículo não anula outros, porque como a gente sabe, os versículos eles não ficam nessa guerrinha, qual que tem mais importância? Um monte de versículos estão falando sobre poliginia na Bíblia inteira, ou um versículo que as pessoas insistem desesperadamente em dizer que está falando sobre monogamia quando não está. Obviamente, é toda a Bíblia em conjunto, e a Bíblia não se contradiz. E vamos aqui ver claramente que quando fala que mia, esse termo em grego, rapidamente a gente consegue aqui dar uma olhada. Eu peguei vários versículos onde também está falando mia, onde também está sendo registrado na Bíblia a expressão, a palavra mia, e é traduzida como primeiro aqui, São vários versículos. Eu não vou ler todos aqui porque são tantos, pessoal. Aqui, são tantos aqui, muitos, tá? Senão a gente vai estender esse vídeo aqui demais. Só que a gente já vê aqui, que são vários. Eu vou passar aqui um pouquinho, Mateus 28 vai falar aqui, ao entrar o primeiro dia da semana, daqui, Mia Shabbatov, ok? Mia Shabbatov, que é praticamente aqui é o finalzinho do sábado, né? Então, primeiro dia da semana foi traduzido assim, primeiro, tá vendo? Então, Mia foi traduzido como primeiro. Aqui da mesma forma, e muito cedo, no primeiro dia da semana, em Marcos 16. Lucas aqui também, curiosamente foi como daqueles aqui, Eu vou deixar aqui na descrição, tá bom, galera? Que eu vou passar bem rápido nesses versículos, mas é só pra vocês verem que está presente em vários outros versículos, e nem por isso é traduzido como um. É traduzido em algum. Então, num daqueles dias, em alguns daqueles dias, aqui novamente, primeiro dia da semana, tá vendo? Primeiro dia da semana de novo, primeiro dia da semana novamente aqui, primeiro dia da semana, estas palavras, estas palavras curiosamente aqui em Atos, beleza? Aqui no dia seguinte, de forma curiosa, aqui em Atos 28 foi traduzido Mias, aqui do lado, pra vocês verem, Mias foi traduzido como dia seguinte. Então a gente vê claramente que não tem a ideia de uma no sentido de restringir, no sentido de monogamia, ok? Porque, como a gente sabe, a Bíblia não é monogâmica, e a gente vai ver isso mais pra frente. A gente vai ver nesse mesmo vídeo aqui outras passagens no Novo Testamento onde vai incluir a poliginia, que a gente sabe que o Novo Testamento não anulou o Antigo, beleza? E aqui tem pessoas que falam que tá falando que o bispo tem que ter uma só mulher porque é uma questão moral, que ter mais de uma mulher seria uma coisa imoral segundo a Bíblia, sendo que na verdade não. Uma das coisas aqui que ele cita, né? Ele cita aqui que seja sóbrio, prudente, respeitável, né? Não ser dado excessivamente ao vinho, que seja hospitaleiro e apto para ensinar. Aqui ele está falando que o bispo então tenha qualidades que não necessariamente são apenas de caráter moral, porque ser apto para ensinar não diminui você moralmente, ok? Então a gente vê claramente que o sentido de ter uma esposa, de ser casado, não diminui a pessoa moralmente, mas é porque para o bispo para a pessoa ser bispo, ela precisa ser casada, porque como a pessoa vai falar sobre casamento se essa pessoa não é nem casada? Então surge aí o Mias, que é uma mulher, que ele seja casado. E ser casado pode estar no sentido aqui de primeira esposa, ser casado com a primeira esposa, ou que ele seja casado com pelo menos uma. Aí vocês acham que é um absurdo eu estar falando isso? Não é, porque Mias tem realmente esse significado. E se a gente for puxar aqui, eu vou trazer para vocês uma tradução da Bíblia que reconhece isso claramente. Aqui, o nome dessa Bíblia é Restauração das Escrituras, verdadeiro nome. E a gente vai ver aqui claramente, é preciso que um supervisor de ensino, no caso que foi traduzido dessa forma, o bispo, né? Então a pessoa que vai ensinar nas igrejas, um shamesh, seja incorruptível, irrepreensível, né? Marido de pelo menos uma esposa, vigilante, sóbrio, de Tov. Vocês percebem que Tov é uma palavra, uma transliteração do hebraico, porque essa Bíblia, ou do grego, perdão aí, que eu não sou nenhum mestre de hebraico nem de grego, tá bom? Sei bem pouco necessário aqui, na verdade sei quase nada, só o necessário aqui para dar essa explicação para vocês. Vi explicações de outras pessoas também. Então aqui, Tov seria o que? Seria uma questão de ser bom, ok? De ter bom comportamento. Então Tov, comportamento, você vê que eles preferiram nem traduzir, ok? Tov aqui nem foi traduzido. Por quê? Porque essa Bíblia ela tenta se aproximar o mais possível do original. Então tem alguns termos que eles preferem nem traduzir, ok? Então isso aqui é o mais fiel possível, que seria de pelo menos uma esposa
ou que ele fosse casado ainda com a primeira esposa, porque a gente sabe que as escrituras veem com maus olhos o divórcio. Então seria isso, ok? E essa marcação aqui, galera, eu fiz com a edição mesmo, tá? A foto é essa aqui, ó, para dizer que não é montagem, né? Porque essa versão aqui realmente existe, apesar de eu não estar com ela em mãos. Um amigo meu, aí, muito obrigado, irmão, que me mandou essa print aqui, essa imagem que ele tirou da Bíblia dele, e eu estou aqui a caminho de encomendar a minha, tá bom? Quem quiser aí eu vou deixar na descrição, é a Bíblia Restauração das Escrituras, verdadeiro nome. Então a gente vê aqui claramente que, primeiramente, né, deixa eu ver se eu consigo aqui. Um lapisinho aqui. Primeiramente, o versículo é direcionado aos bispos, então não é aos homens, ok? Tem aí nas cartas de Paulo coisas que ele vai direcionar aos homens, outras coisas às mulheres, assim como a Torá fala mandamentos específicos para as mulheres, para os homens, específicos para pessoas em contextos específicos, como por exemplo esse aqui, que é do bispo. E ainda assim, eu não acredito que o bispo tem que ser monogâmico, e sim que ele seja casado com pelo menos uma esposa, que ele seja casado, porque assim faria sentido ele ser apto para falar sobre casamento, já que ele vai liderar pessoas que são casadas, e também aqui, primeiro, ok? No sentido dele ser marido da primeira esposa, ou seja, não ser divorciado, como a gente viu aí, a gente não pode simplesmente desprezar, ok? A mulher da mocidade, a primeira esposa, seja qualquer uma, e a gente vê aí casos de Deus punindo até mesmo Yaakov, né? Jacó, por ter desprezado sua esposa Lia, ok? E também tem uma outra forma de pensar aqui também, que seria a que eu não acredito que seja, acredito que é a interpretação mais errônea que tem, mas é a que realmente seria uma monogamia aqui. E se fosse aqui, ó, uma mulher, se fosse no sentido de restringir o bispo a ter uma só esposa, seria para o bispo, tá bom? Que como a gente viu aqui, esse mandamento foi dado para o bispo e não para todos os homens. Portanto, é totalmente errôneo tentar, é uma forma realmente desesperada de tentar levar todos os homens à monogamia, quando claramente a Bíblia não fala que o homem deve ser monogâmico, ok? Então, vamos passar para o outro versículo e perdão aí não ter dado tanta atenção a ele, porque são muitas coisas aqui que a gente pode argumentar, tá bom? Assim, dava para argumentar bem mais, só que aí o vídeo vai ficar gigante e não é esse o intuito desse vídeo, ok? É simplesmente abordar aqui, eu vou deixar esses versículos aí com a sua versão no grego também na descrição para vocês verem. E tem mais uma coisa sobre essa suposta interpretação monogâmica errônea que eu disse, que eu esqueci de citar. Se nessa interpretação estivéssemos corretos, o que eu digo que não está, ok? Pois contradiz toda a escritura que não tem um viés monogâmico, aí cairíamos na ideia de que, bom, então o bispo está sendo proibido de ter mais de uma esposa porque ter mais de uma esposa é imoral. Não. Ainda assim, acredito que se essa fosse correta, que eu acho que não é, mas digamos assim, eu gosto de trabalhar com hipóteses. Se fosse correta, eu acredito que seria uma monogamia para o bispo, por quê? Porque ele vai cuidar de tantas pessoas, de tantas ovelhas, que assim ele deve ter ali apenas uma esposa, para que ele não perca tanto tempo no casamento, já que um casamento com mais de uma esposa vai demandar mais tempo, vai demandar mais energia, né? Mais relacionamentos. Então, assim, ele deve ser monogâmico, o que eu acredito que não faz sentido, pois eu acredito que ele pode conciliar as coisas, sim, com devida sabedoria. Não necessariamente ele precisa ser impedido de ter mais de uma esposa, né? Mas, enfim, aí seria acredito que nessa última ideia, né, que seria a mais absurda para mim, de que o bispo, só o bispo e mais ninguém deveria ser monogâmico, que não faz nenhum sentido, né? Todos os homens podem ter famílias poligínicas, menos o bispo. Mas assim, não seria porque, isso é uma abominação diante de Yud-Hei Vav-Hei. A gente sabe que não é, pois o próprio Abraão e os patriarcas, eles obedeceram à voz do Criador e foram fiéis a ele. Então, portanto, não pode ser usado esse argumento. Eles não seriam homens imorais, como a gente vai ver nos outros versículos que vão aparecer e a gente vai analisar. Agora nós iríamos entrar aqui em passagens do Novo Testamento, onde Cristo vai falar sobre um casamento com 10 virgens, ou seja, 10 esposas, 5 delas eram prudentes e 5 não eram prudentes, porém vai ficar muito longo. Eu queria ler esse capítulo aqui até o versículo 13 com vocês. Portanto, eu vou deixar para o próximo episódio, que eu vou linkar com outros versículos também, e vai ser interessante que a gente vai ver outras passagens no Novo Testamento que dão suporte sim para essa visão que complementa, ou melhor, interpreta o que já existe no Antigo Testamento e não um antagonismo, né?
Então, enfim, nós vamos ver isso no próximo episódio, senão esse episódio vai ficar muito longo e não é objetivo, como eu disse, né? E aqui eu quero linkar com alguns vídeos interessantes aqui do canal A Vida é um Xadrez, ok? Eu ia linkar aqui com algumas ideias desse último vídeo que ele postou recentemente, enquanto eu fazia esse. Mas aqui quem quer ver mais sobre esse versículo de 1 Timóteo também, aqui o Duarte ele vai falar sobre isso nesse vídeo aqui que eu vou deixar na descrição para vocês. Também tem o canal do Fábio, onde ele fala também sobre esse versículo de Paulo, onde ele fala da primeira esposa. Assim como todos esses vídeos aqui que eu vou deixar, é para vocês que querem ver outras opiniões sobre esse mesmo versículo que tem uma visão não greco-romanizada, né? Romântica e distorcida das escrituras. Então são esses vídeos aqui. O canal do Portas da Cidade aqui, muito bom, que já tem praticamente aí 200 vídeos sobre poliginia, então recomendo muito o canal aí. O do Duarte, né? Que recentemente aí recomendou meu canal, muito obrigado. E o canal aqui CBYNP, ok? O canal do Alisson. Também muito interessante, fez um vídeo de 1h30 quebrando objeções sobre a poliginia, muito interessante aí, então vou deixar todos na descrição e a gente continua no próximo episódio.